Bíblia carrega todas as chaves. A Bíblia tem chave para prosperidade, a chave para a paz que excede todo entendimento, a chave para você persistir no dia mal, a chave para você ser constante. As chaves de sabedoria que a Bíblia carrega são poderosas. Inclusive, se você tem algum tipo de limitação com a fé cristã, conselho que eu queria te fazer, leia só Provérbios e depois a gente conversa. Provérbios fala até sobre como a gente sentar, como a gente entrar nos ambientes, como a gente se portar. É que a nossa geração não tem dificuldade, cara, em estar animado no início, mas a constância é o que diferencia quem chega lá, quem consegue romper, quem consegue viver os sonhos, quem consegue ver o cumprimento das promessas. Então, o que a gente precisa se perguntar é, se todo mundo no início da jornada carrega sonhos extraordinários, por que nem todo mundo consegue chegar até o final? Boa pergunta. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você pode ter começado mal, você pode ter vindo de uma origem simples, você pode não ter tido todas as ferramentas, mas o teu início não é tão importante quanto o teu final, porque como termina é que conta. Uau. A gente conhece pessoas que começaram bem, começaram motivadas, mas elas não conseguiram guardar o coração, elas não conseguiram permanecer no caminho, elas não conseguiram fechar os ouvidos para as distrações, e aí elas tropeçaram, e algumas levantaram, foram resilientes, outras decidiram ficar onde tropeçaram. Por que tanta gente melhor do que a gente, mais extraordinária do que a gente, com mais potencial do que a gente, ficou no meio do caminho? É isso que me consome muito, sabe? Eu prego sobre milagres, todo mundo quer ver milagre, mas verdade. nem todo mundo está vivendo. Eu falo sobre promessa, todo mundo quer viver promessa, mas nem todo mundo está vivendo. A gente fala sobre empreendedorismo, cara, a gente está numa geração que sonha em empreender, nem todo mundo está empreendendo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada, é que o desejo, ele é só um desejo, cara. Se ele não for acompanhado de posicionamento, se ele não for acompanhado de intencionalidade, se ele não for acompanhado de saúde emocional, de princípios, você é só um cara que tem um desejo. E tem um monte, assim. Então, tem uma citação de Arquíloco que eu amo, ele diz que a gente não sobe ao nível das nossas expectativas, a gente sempre desce ao nível do nosso preparo. Então, qual que é a sua expectativa para romper? Todo mundo tem uma expectativa extraordinária. Agora, qual que é o seu preparo para chegar lá? Como que está a sua mente, como que está seu coração, como que é o ambiente que te cerca? Quem você busca conselhos? Quem tem acesso ao teu coração? Do que você se alimenta? Como que você começa o seu dia? Então, a gente estava até falando um pouco sobre isso também com o seu time ali antes de começar. Eu estou vivendo um momento de muita reflexão e de muito autoconhecimento. E o que eu tenho percebido é o seguinte, as fontes que a gente acessa, elas definem muito mais do que qualquer outra coisa. Concordo. O que a gente vai viver. Quem que você dá acesso ao teu coração, cara? Uma chave, eu amo compartilhar chaves, e você que está ouvindo a gente, se quiser anotando algumas que fizerem sentido para você, uma das chaves que mudaram a minha história, Caio, é entender que eu não posso dar acesso a quem não me dá destino. Uau. Não dê acesso a quem não te dá destino. A gente às vezes para ouvir conselhos de alguém que a vida que ele tem não é a vida que a gente quer ter. Se as pessoas que te aconselham não têm a vida que você deseja ter na área em que elas te aconselham, elas não deveriam ter acesso ao teu coração como conselheiro. Então eu vou dar um exemplo, tá? Talvez eu possa pedir um conselho para você em algumas áreas que em outras eu não pediria. Sim. Eu peço conselho para alguns amigos em algumas áreas e em outras eu não peço. Por quê? Porque eu vou pedir conselho de casamento com um cara que tem um casamento que eu sonho. Eu vou pedir um conselho de empreendedorismo com um empreendedor que está vivendo uma jornada que eu admiro. Sim. A gente precisa ser seletivo em quem a gente ouve, porque, guarda isso, quando você filtra o que você ouve, você define o que você vive. Cara, quem você ouve? O que tem acesso ao teu coração? Que isso é uma chave que mudou a minha história também, cara. Se você quer ver coisas novas, você precisa mudar o seu ambiente. Sim, eu acredito nisso. Você precisa ressignificar suas alianças. Sim. Você precisa, como eu falei no início, você precisa analisar a quem você dá acesso, quem tem acesso ao teu coração, quem tem voz de conselho na sua vida. Cara, quando você começa a experimentar, Caio, o poder sobrenatural de Deus, qualquer coisa se torna possível. A fé, guarda isso, anota essa chave. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. João 5 diz, João 5 ou João 15, não lembro agora a referência. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então a chave é, cara, se você estiver cheio da palavra de Deus e Deus tiver 100% de você, irmão, o que você pedir vai acontecer.
Porque o que você vai pedir está diretamente ligado ao que ele já queria te dar. Eu, na minha infantilidade, no início da minha jornada de fé, quando eu li isso, eu falei, cara, eu vou pedir uma Ferrari, então. Eu vou pedir, sei lá, eu vou pedir uma viagem. E aí eu cheguei pro meu discipulador e falei, cara, a Bíblia está dizendo que eu vou pedir qualquer coisa e Deus vai me dar. E ele me ensinou uma chave, cara, surreal. Ele falou, André, se as palavras de Deus estiverem em você, e se você for totalmente de Deus, o que você vai pedir para ele te dar é exatamente o que ele já quer te dar, cara. O que a Bíblia está dizendo é que quando o seu coração e o coração de Deus forem a mesma coisa, os seus desejos e os desejos de Deus se tornaram uma coisa só. Os seus sonhos e os sonhos de Deus se tornaram uma coisa só. Então, qual que é o poder da primícia? É você pegar a sua melhor parte e você gastar tempo com o que existe de mais importante. Quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a tratar o que deveria ser primeiro como último. Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. É muito comum a gente falar assim, cara, eu tô com um problema. Irmão, só me resta orar. Eu não sei o que fazer, mano. Só se Deus me ajudar, só se Deus abrir uma porta. Só se... A gente sempre coloca a oração e uma intervenção divina como se fosse... A última tentativa. A última tentativa. Quando, na verdade, pelo entendimento bíblico de primícia, você sempre apresenta para ele os seus planos antes de você começar qualquer projeto. Você apresenta para ele a sua agenda antes de você começar qualquer projeto. Muito boa essa. Inclusive, na cultura judaica é muito comum você, antes de terminar uma estação, você abençoar a próxima. Então, abençoa à noite o teu dia que ainda nem começou. Abençoa no final do teu ano, o ano que vai começar. Abençoa no final de uma estação, uma próxima estação que vai iniciar. Por quê? Porque muitas vezes a gente é reativo, cara. É verdade. A gente espera algumas coisas acontecerem pra gente se posicionar. Quando, na verdade, o chamado, o encargo bíblico que existe para nós, cristãos, não é da gente reagir. É da gente que ninguém fez. É o inédito, é o inaudito. E Deus falou comigo, os visionários são incompreendidos porque todo visionário foi no futuro e voltou para o presente para contar o que viu. Visionários são viajantes do tempo, cara. Eles acessam um tempo que não existe e eles trazem para o tempo presente aquilo que eles viram. É por isso que o Steve Jobs, quando fala que os celulares não vão ter mais teclados analógicos, ele foi ridicularizado. A Nokia perdeu participação no mercado e perdeu, inclusive, protagonismo na história, porque não entendeu e não discerniu algo. Sim. Alguém que viu o que ninguém viu, antecipou o que ninguém antecipou, criou uma nova categoria de produto, de mercado, de relação dos seres humanos com a tecnologia. Só que ao longo da história, vários caras fizeram isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se perguntar qual que é o próximo inédito, o que ninguém viu ainda e alguém vai ver. Caio, alguém vai ter uma ideia extraordinária. Alguém vai começar algo extraordinário. E eu acredito, cara, que como cristão, esse alguém precisa ser a gente, porque carregamos uma porção criativa de Deus, carregamos um encargo profético e a gente tem essa facilidade de poder passear no tempo, cara. Você não vai começar a sonhar com 2024 na metade do ano, quando você está com um monte de problema, desafio, porta fechada, meta para bater. Não, cara, você tem que começar a gerar em 2023 o seu próximo ano. O seu próximo ano são como páginas em branco, eles estão aguardando um comando seu, uma palavra sua, um posicionamento seu, que é o que a gente falou no início, né? Não são só os nossos desejos que constroem a nossa história, mas são os nossos posicionamentos, né? O que você quer viver? Cara, eu quero viver um ano de romper na minha família. O que você está fazendo para isso? Eu quero ver um ano de romper na minha empresa. O que você está fazendo para isso? O quanto de tempo você está investindo nisso? Então, fechando esse parênteses e voltando na tua pergunta, essa disciplina bíblica, ela está muito ligada à primícia, é a tua melhor parte. Não, você falou foi uma charada. Você oferece o seu melhor para aquilo que é mais importante, não o que sobra. É isso. Não o que resta. É isso. A gente está sempre esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Sim. Então eu vou dar um exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, mas havia um rei reinando enquanto ele estava recebendo o óleo da unção. Mas Davi já se portava como rei, já era tratado por Deus como rei. Ele já se movia como rei. Olha que louco. Cara, Deus falou isso comigo há um mês e meio atrás e é tão simples, mas eu achei tão poderoso. A Bíblia diz que enquanto Davi era pastor, ele lutava contra a ursa, contra leões. E aí ele enfrentou um gigante. E aí o povo começa a conhecer o nome de Davi. Ele sai da invisibilidade por conta de um gigante. Gigantes são um passaporte para o próximo nível.
Às vezes a gente tá reclamando de gigante. Cara, o gigante tirou Davi de invisibilidade para um conhecimento de todo o reino. É verdade. Davi entra na história quando vence o seu gigante. Então os gigantes são presentes também no nosso destino. Agora, olha que louco isso. Aí ele começa a sofrer perseguição de Saul. Saul era o rei da época. Sim. E ele começa a ouvir o povo gritando nas ruas. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi começa a ter graça com o povo, Davi começa a ter o coração do povo. E aí Davi começa a ser perseguido por Saul. Cara, o que Deus falou comigo é o seguinte, Caio. Enquanto Davi cuidava de animais, ele sofria perseguição de animais. Sim. Ursas, leões. Quando Davi se torna um rei, ele começa a sofrer perseguição de reis. Você sempre vai sofrer uma retaliação proporcional à patente que você carrega. Quanto maior a visão que você tem, maior a resistência que você enfrenta. Quanto mais altos lugares que você é colocado, maior é a responsabilidade que você tem para se manter lá. Então, a chave da fé é quando você entende o que Deus está te chamando para se tornar, você já se porta como tal antes disso acontecer. Muito bom. Muito bom. Então, cara, Deus disse que você vai ser uma voz na sua geração. Como que uma voz na minha geração se portaria? Como que uma voz na geração sonharia? Qual que é o tamanho dos sonhos? Qual que é a dimensão dos sonhos? Como que eu me porto? Como que eu projeto? Como que eu me organizo? Você precisa se ver como se já fosse. Isso é fé. A fé não é você celebrar depois que o seu casamento foi restaurado. Isso é óbvio. Fé é você celebrar antes do seu casamento ser restaurado. Sim. Fé é você celebrar antes do teu negócio prosperar. Fé é você celebrar antes do teu filho nascer. Cara, ouve isso aqui, irmão. A gente teve lá no Rio uma mulher que ela não podia engravidar e ela se matriculou no curso de pais grávidos, que é um curso que prepara os pais para a chegada do bebê. Sim. E aí alguém questionou para ela, mas você não tem, desculpa a inconveniência, mas você não tem um desafio com esterilidade? Aí ela falou assim, não, mas Deus me disse que eu vou ter um filho. Então eu já estou me preparando para quando o meu filho chegar. E aí, cara, essa história me marcou, cara. Por quê? Porque o ventre dela era estéril, mas a fé dela não. Uau. Alguém que crê que o milagre vai acontecer, se prepara para quando o milagre chegar. Você precisa abrir espaço para o novo. Você precisa abrir espaço para o novo. Olha que louco. A Bíblia fala de uma viúva que ela está endividada e os filhos dela vão ser tomados para pagar a dívida. E aí ela recorre ao profeta e o profeta ele diz o seguinte, olha, junta bastante vasilhas, pega o máximo que você puder, muitas, não poucas, e aí você me chama. E aí ela começa a ir nos vizinhos, ela começa a pedir vasilhas, eles vão recolhendo, e aí ela fala, olha, eu já tenho o máximo que eu consegui, agora fecha a porta, você vai pegar o óleo, ela só tinha um pouco de óleo, você vai começar a derramar sobre as vasilhas. E a Bíblia diz que ela ia derramando, e à medida que as vasilhas iam sendo cheias, ela pegava outra vasilha vazia e ela continuava, e o óleo ele não parou de derramar até a última vasilha ser cheia. E aí o óleo, ele parou de ser derramado. Caio, pega isso aqui, irmão. A Bíblia não diz em momento nenhum que o óleo acabou. A Bíblia diz que as vasilhas acabaram. Então, quando as vasilhas acabaram, o óleo parou de escorrer. O que Deus está ensinando pra gente, cara? A dimensão do seu milagre é proporcional ao tamanho do espaço que você abriu para eles. Você precisa preparar um ambiente para o milagre. Você precisa preparar um ambiente para o novo de Deus. Você precisa preparar um ambiente para a promessa. Tem muita gente que está perguntando para Deus por que a chuva não vem. E Deus está perguntando para nós por que você ainda não preparou a terra. Porque a chuva, para quem trabalha com plantio, se ela vem antes de você arar a terra e semear, ela é um problema, cara. A chuva destrói muita gente. Agora, a chuva, quando você preparou a terra e semeou, ela é um presente dos céus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, o novo de Deus é uma resposta para quem está preparado. O que alguns chamam de sorte, o que outros chamam de destino, eu chamo de convergência. O que é uma convergência? É quando alguém certo está no lugar certo, debaixo da palavra certa, algo sobrenatural acontece. Então, sabe quando você fala, cara, de repente algo aconteceu? Pega isso aqui, Caio. Eu sinto que isso pode estar te abençoando de alguma forma, cara. E tá. Cara, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. O de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. Cara, você viu o Caio, de repente, cara, virou best-seller. Cara, você viu que loucura? De repente ele tá com o Flávio Augusto, tá fazendo um projeto extraordinário. Cara, de repente ele tá com o estúdio no meio da Faria Lima. Cara, de repente... Não, irmão, de repente leva muito tempo para acontecer.
Eu recebo comentários de pessoas que falam, pastor, de repente você explodiu. Não, cara. Não, cara.